Está começando o 12º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Esse é o nosso segundo programa de 2020. Este programa tem o apoio da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Toda quinta-feira vai ao ar um novo episódio, sempre com conteúdo exclusivo. São entrevistas com autores publicados pela editora, programação de lançamentos e indicações de leituras. O programa traz também conversas com editores e colaboradores da Companhia das Letras, que falam das novidades do catálogo e relembram grandes clássicos já publicados pela editora. No próximo episódio, que vai ao ar na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, a Rádio Companhia traz um bate-papo em forma de Clube do Livro sobre Léxico Familiar, de Natália Ginsburg. E em março, o podcast da Companhia das Letras vai lançar um programa especial sobre a escritora italiana, com a participação da crítica e escritora Vilma Areias. A Rádio Companhia está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Para quem quiser ouvir os episódios já publicados, basta acessar companhiadasletras.com.br/rádio. E a gente abre o programa falando de livros, é claro, mas também de cinema. Eu fiquei sabendo que o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, que filmou junto com o Juliano Dornelles o aclamado Bacurau, está reunindo em livro os roteiros dos 3 longas que ele já dirigiu, O Som ao Redor, Aquários e Bacurau. O volume sai em abril ou maio pela Companhia das Letras. A gente aproveitou a presença do Kleber no estúdio para conversar com ele sobre outro marco do cinema brasileiro, Bye Bye Brasil, que em 2020 faz 40 anos de lançamento. Esse filme do Cacá Diegues conta a história da Caravana Holiday, que é uma trupe circense que percorre o Brasil profundo, num período em que esse tipo de diversão popular sofria uma forte concorrência da televisão. Esses 2 filmes também flagram momentos de profunda transformação no Brasil. A subida de tom dos filmes, ela acompanha, de uma certa forma, a subida de tom do Brasil e do mundo. Eu realmente acho que se eu não tivesse subido o tom, eu estaria surdo. Daria para dizer que Bye Bye Brasil e Bacurau são capítulos diferentes de uma mesma história? Para participar dessa conversa e trazer uma perspectiva diferente, eu convidei a psicanalista e escritora Maria Rita Kell, que é colaboradora frequente da 451. O bovarismo é uma espécie de patologia de quem pensa ser um outro. Então eu discuti um pouco isso para usar essa ideia do bovarismo para dizer como o Brasil está sempre querendo ser outro. Inclusive, ela escreveu sobre os filmes do Kleber no final do ano passado, um texto que você pode ler no nosso site 451.com.br. A gente falou com ela sobre Bacurau, Bye Bye Brasil, Ressentimento, os filmes do Oscar, Madame Bovary e outros assuntos de alta relevância. No segundo bloco, a gente fez uma tentativa de trazer para o podcast um dos textos mais legais que a revista publicou nos últimos tempos. O perfil que o Chico Felitti, grande repórter, escreveu sobre o poeta Ismar Tirelli Neto. Teve esse encanto inicial e daí ele é pré-indicado ao Jabuti. E daí eu achei que era o momento mesmo de se falar, assim. Esse perfil ficou incrível e está publicado na edição de janeiro e fevereiro da Revista dos Livros. Eu derivo de uma geração que fez muito uso de blog. Então muita coisa, na verdade, começou ali e é interessante pensar o objeto livre, inclusive, como consequência disso, assim. A revista está nas bancas e livrarias de todo o país. E se você assinar ainda em fevereiro, vai receber em casa essa maravilha de texto do Chico Felitti sobre o Ismar Tirelli Neto, que foi fotografado pelo Renato Parada. Assine no plano assinante associado, custa só R$ 23,00 por mês e você recebe, além da revista e do acesso a todo o nosso acervo de textos e imagens, benefícios concedidos pelos nossos parceiros, como descontos em livros, cursos e eventos. E como amanhã já é carnaval, o 451 MHz puxou para nossa avenida o jornalista e escritor Rafael Freitas da Silva. O Rafael conseguiu o feito de publicar um livro que virou samba-enredo no Carnaval Carioca. O nome do livro é O Rio Antes do Rio. Ele reconstitui a paisagem carioca antes da colonização e inspirou o enredo da Portela no desfile desse ano. Imaginar que o bairro onde eu moro nasceu de uma aldeia indígena. Quando eu fui estudar essas aldeias, eu descobri que essa aldeia ficava no centro da Tijuca, onde, na verdade, o rio começa, né? Oi, coração. Não dá pra falar muito não, mas a gente até que conseguiu discutir um bocado de assuntos com esses 2 intérpretes do Brasil contemporâneo, a psicanalista Maria Rita Kell e o diretor Kleber Mendonça Filho.
A gente falou de livros, filmes, canção popular, psicanálise, Parasita, o Azarão do Oscar e outras milongas mais. Seja bem-vinda, Maria Rita. Obrigada, Paulo. Olá. Seja bem-vindo também, Kleber. Obrigado pelo convite. A gente está abrindo aqui um espaço de discussão, de crítica de cinema, para ampliar um pouco a nossa visão da cultura brasileira nesses últimos tempos tão movimentados. E Bacurau surge, né, como a grande obra de arte brasileira aí que retrata esses tempos difíceis do Brasil. O que você acha desse tamanho que o filme adquiriu, Kleber, nesses últimos tempos aqui? Eu acho que nós que fizemos Bacurau, a gente observou o desenvolvimento do filme quase como um bom vírus, um vírus do bem, que ele vai pegando e ele fica fora de controle, né? O que o filme se transformou realmente é algo que você não tem como se planejar, você fica um pouco impressionado como ele captou a imaginação de muita gente. Eu acho que quando você faz um filme, você está muito envolvido, né? Você fica só tentando entender o que é que aconteceu. E você, Rita? O cinema brasileiro parece ocupar hoje um espaço que talvez a literatura já tenha ocupado, de cristalizar politicamente e esteticamente o momento do país, né? Os filmes do Kleber já é o terceiro que a gente assiste que está captando o Brasil de hoje, né? Como é que você viu o Bacurau? Qual que é a sua leitura? Especificamente o Bacurau, você quer saber? Sim, os filmes do Tá. Kleber. Vamos começar a conversa aqui. Tá bom. É que o filme que eu mais gosto do Kleber é O Som ao Redor. É o mais enigmático, é o mais sutil, talvez, não é? E é o que toca numa questão, até porque ele é muito sutil, você não sabe o que é o mal-estar naquela rua. Claro, tem o dono do condomínio lá, e tem o neto que é mais progressista, e o vigia ali. E a gente não sabe o que é que tem o mal-estar, porque é um filme quase banal. Bom, bem feito, você fica ligada, não é chato de jeito nenhum. Aí tem aquela hora que o neto vai com a namorada, que é mais ligadona, e eles vão tomar um banho de cachoeira, é um banho de sangue, você fala, E aí, tá acontecendo coisa aqui. E aí, quando o Irandir Santos sobe no apartamento, tem um murmúrio por causa de uma cerca, e aí, bam, você não sabe quem atirou em quem. É exatamente isso. Na verdade, também surge muito do impacto que perdura, né? De ter visto O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. E é um filme que eu nunca paro de pensar sobre. Inclusive, agora no lançamento americano de Bacurau, em Nova York, nós teremos 2 programações especiais, uma no Lincoln Center e uma na BAM Cinematheque. No Lincoln Center, eles pediram uma carta branca para mim e para Juliano, e claro que um dos filmes que a gente vai exibir é O Cabra Marcado para Morrer. Ele está presente de uma certa forma nos 3 filmes que eu fiz. Nas fotos de abertura do Som ao Redor é uma referência absolutamente clara à ideia das ligas camponesas e do Cabra Marcado para Morrer. E no final, quando ele fala por causa de uma cerca, é impossível não lembrar do João Pedro Teixeira, que é o pai que foi assassinado e cuja família foi despedaçada pela violência política na época. Quando a Maria Rita disse que ela considera o seu filme mais sutil, talvez seja porque o conflito seja menos explícito. É interessante isso porque O Som ao Redor ele foi escrito em 2008. Naquele momento o Brasil estava num tipo de velocidade de cruzeiro, mas não livre dos conflitos internos que fazem parte de qualquer sociedade. Então O Som ao Redor ele é sobre alguma coisa que está acontecendo e você não consegue exatamente colocar o dedo e dizer. Aquários foi escrito em 2013, 14 e foi filmado em 2015. Naquele momento estava acontecendo o que eu chamo de sabotagem do governo Dilma e a direita estava voltando com um tipo de agressividade que estava dormindo antes. E eu comecei a ouvir coisas que eu não tinha ouvido durante alguns anos. Então o tom de Aquários ele já subiu 2 pontos, com diálogos, inclusive, que eu não teria escrito para O Som ao Redor. Com discussão de grito e dedo na cara. Tem uma cena em Aquários que é grito e dedo na cara. Bacurau já sobe 4 pontos. Danou-se mesmo, porque ele foi escrito ao longo desses 10 anos e a versão final do roteiro foi escrita principalmente entre 2016 e 2018. Então, o Brasil e o mundo, na verdade, não esqueçam da eleição do Donald Trump. O mundo subiu de tom e a gente estava agora vendo coisas que só eram possíveis na ficção científica dos anos 80. A subida de tom dos filmes, ela acompanha, de uma certa forma, a subida de tom do Brasil e do mundo. Eu realmente acho que se eu não tivesse subido o tom, eu estaria surdo. Você disse que foi sendo escrito ao longo de 10 anos, é isso? 8? Bacurau. Bacurau, Sim. Mas você não sabia
lá atrás que Onde isso ele ia tudo chegar. ia acontecer, né? Existe um grau de acaso, mas ao mesmo tempo não esqueça que quando você está trabalhando é muito importante você estar de antenas ligadas, né? Você está muito sensível ao que está acontecendo. Diferente de outros processos de escrita, a gente não se isolou para escrever Bacurau. Na verdade, a gente estava ao contrário, a gente estava super conectado em redes sociais, em imprensa, em Twitter, em YouTube, a gente estava muito conectado. Quando você fica sabendo que um destacamento de soldados americanos no Afeganistão saiu um dia para se divertir atirando em civis, isso alimenta o processo do filme, né? Isso dá verdade ao processo do filme. Então, muito do que a gente projetou para o filme terminou sendo alcançado pela realidade. E aí a gente teve que fazer um processo de reengenharia. Vamos agora levar 2 pontos acima. Entendi. E você, Maria Rita, você também tem, nos seus livros mais recentes, uma observação do Brasil, né, da cultura e da política. Você escreveu sobre depressão, você escreveu sobre ressentimento, um livro que vai ser reeditado agora. Uhum. Mas acho que o meu livro mais brasileiro, digamos assim, é o último, que é o Bovarismo Brasileiro. Christian Dunker escreveu uma bela resenha na 451 sobre esse livro, né? Fiquei muito envaidecida. O artigo que eu mais gosto é esse, que usa esse conceito de bovarismo, que não é bem um conceito, é um nome criado por um psicólogo, um francês chamado Jules de Gaultier, que usa isso, baseado na Madame Bovary, né? Para dizer que o bovarismo é uma espécie de patologia de quem pensa ser um outro, quem se imagina outro. Então eu discuti um pouco isso. Por um lado, esse cara escreve em 1912. Na modernidade do século XX em diante, virar outro é uma condição aberta para qualquer um, não é uma patologia. Mas, enfim, a ideia de aplicar isso ao Brasil, para usar essa ideia do bovarismo para dizer como o Brasil está sempre querendo ser outro. E com isso nem realiza o que pode ser e nem é direito um outro, porque não foi a Europa no século XIX, não é os Estados Unidos agora, e não é Brasil. E aí eu faço um outro artigo nesse mesmo livro, que é sobre o samba, as origens do samba, mostrando que isso seria o antibovarismo, quer dizer, um pedaço da população brasileira sendo quem ela é e não querendo ser outra. Você tem essa preocupação de ser uma observadora, psicanalista do país, um pouco? Minha família era assim, mas não era de esquerda não, era de direita, mas muito ligada em tentar entender o que estava acontecendo no Brasil. Você teve um avô que foi, inclusive, uma autoridade eugenista na implantação da eugenia no Brasil, né? Pois é, meu avô, que era um avô querido para mim, gostava muito de mim, eu gostava muito dele, e continuei gostando até ele morrer. Ele era um avô fofo, meio melancólico, mas era uma pessoa carinhosa. E um dia ele me deu para ler um livro dele sobre eugenia. Eu tinha uns 13 anos. Eu não entendi nada, deixei, desisti no meio. E depois eu fui entender o que era eugenia. Essa ideia do aperfeiçoamento da raça que deu, inclusive, origem ao antissemitismo na Alemanha, que depois se tornou nazista, mas já era antissemita. E num país miscigenado como o Brasil, felizmente, assim, sem miscigenação, o que seria do mundo? Sem produzir novos genes humanos. Tem uma cena em Bacurau que tem sido muito discutida, que é a reunião entre estrangeiros e 2 colaboradores brasileiros. E eles são o que eu chamo de branco-brasileiros, né? Como nós aqui? Como nós, E eles tentam se colocar como iguais aos estrangeiros. E os estrangeiros dão uma brecada: peraí, vocês não são brancos, vocês são brancos. Mas é fascinante isso tudo, né? Não é só representação, é quem você acha que você é. Você é formado na tradição da crítica de cinema, de curadoria, atuou como crítico durante longos anos. O crítico não invade a sua vida de cineasta? É muito difícil responder essa pergunta, e ela é feita com muita frequência, porque o amor pelo cinema, ele se manifesta de diversas formas, né? Dizem que fazer cinema é fazer filmes. Eu acho que fazer cinema é pensar sobre filmes, escrever sobre filmes e programar filmes e juntar filmes. Então o crítico teve uma influência boa. Muito boa. Não para você se autocriticar. Muito boa. Eu tenho uma relação maravilhosa com os anos que eu trabalhei como crítico. Eu amo aquele período, eu aprendi muita coisa. Mas eu cheguei num ponto em que eu não queria mais escrever, porque é como se tivesse virado quase como ir para a academia fazer uma série de exercícios todo dia, entendeu? Eu cansei disso.
entendi que agora eu queria só fazer meus filmes. Então é emblemático que eu tenha parado de escrever numa sexta-feira, despedida do jornal, e na segunda eu comecei a pré-produção do Som ao Redor. Caramba. Então para mim foi muito tranquilo a alteração de curso. E hoje eu tenho uma relação boa com a crítica, cética muitas vezes. Nunca te desagradou? A questão básica é que os críticos, como médicos e motoristas de ônibus e carteiros e escritores e qualquer função da sociedade humana é composta por pessoas incrivelmente inteligentes e brilhantes e pessoas totalmente estúpidas. Então, faz parte você ter textos maravilhosos e textos que não te interessam, textos que não te dizem nada ou que são até, para mim, na minha intimidade, conversando com meus amigos, são demonstrações de estupidez da pessoa que escreveu. Mas você nunca recebeu uma crítica de má fé? A crítica eu acho que de isso é que deveria deixar a Essa gente... tua pergunta é muito boa, porque a crítica de má fé, ela é extremamente difícil de identificar, porque ela pode entrar na questão da paranoia, ela pode entrar numa questão que pode ser pessoal, mas você sabe que ela é de má fé. Para explicar para um amigo que ela é de má fé é que é difícil. Uma coisa que aconteceu recentemente é que um dos comentários mais iluminados, digamos assim, sobre Bacurau veio de um político. Esse político se chama Fernando Haddad. E ele simplesmente tuitou uma coisa sobre Bacurau que é muito verdadeira. Ele fala que com a morte da matriarca e com esse final da matriarca, do período matriarcal, começa toda uma fase masculina de violência. Eu achei isso absolutamente fantástico e ninguém escreveu sobre isso dessa forma. Eu acho que é verdadeiro. A gente discutiu, eu e o Juliano, sobre isso. A gente está falando um pouco aqui do cinema como espelho e consciência crítica do país, né? E um dos pretextos que a gente tem aqui para essa conversa são os 40 anos de Bye Bye Brasil, que foi também um símbolo de todo um momento, né? Vamos falar desse filme um pouco? Como foi a sua experiência de assistir Bye Bye Brasil? Bye Bye Brasil estreou no Recife, no Cinema Veneza, em 1980. Eu tinha 11 anos, então eu não tinha idade para ver o filme, que era 18 anos. E eu só fui ver o filme muitos anos depois. Mas é curioso porque eu revi recentemente para participar dessa conversa. Livros e filmes e músicas, eles passam a fazer parte do seu corpo, né? E aí você carrega na sua vida inteira. E a gente não reviu, eu e Juliano, Bye Bye Brasil para fazer Bacurau. E quando eu revi agora, é incrível como tem tanta coisa do Bye Bye Brasil que, de alguma maneira, meio indireta, tá em Bacurau, né? Principalmente o trailer dos prazeres que chega na pequena comunidade com a madame e 3 profissionais do sexo, um homem e 2 mulheres. Mas não é só isso, tem uma dureza da maneira como mostra certas coisas da vida no Brasil, e que eu acho que é um filme que tem um coração muito grande, o Bye Bye Brasil. Eu não sei se vocês viram, mas bem no final do filme, depois dos créditos, tem uma dedicatória do Carlos Diegues ao povo brasileiro do século XXI. Eu quero lembrar uma coisa, que é essa parceria do Cacá Diegues com Chico Buarque. Não só nesse filme, A Volta do Malandro, tem muitos filmes. E quando você fala Bye Bye Brasil, imediatamente... Aqui eu começo, oi coração, não dá pra falar muito não. O Chico e o Cacá fizeram uma parceria. O Cacá é um homem, ele se diz, não estou interpretando ninguém, mais para melancólico. Cinema para ele é lutar contra isso. E o Chico não. O Chico tem uma coisa muito alegre. Sei lá se ele é feliz ou não é feliz, ele deve ser que nem todos nós, né? E essa música do Bye Bye Brasil é espetacular. A luminosidade dos filmes dele, além da câmera, além da fotografia, tem muito a ver com a parceria com o Chico Buarque, me parece. É um grande tema de filme. Agora, eu só queria falar mais uma coisa do Bye Bye Brasil, por causa da música do Chico, que fala, o chefe dos parisitins vidrou na minha calça ali, dancei com uma dama infeliz que tinha um tufão nos quadris. Ele é um pouco tropicalista, o filme. Quer dizer, é uma alegoria do Brasil. O Cacá Diegues, vão dizer que ele se filia ao grupo tropicalista, né? Por afinidades pessoais e artísticas. E o Chico, essa letra é tropicalista. É a letra mais tropicalista dele, Acho talvez. que é. Você como pensa a trilha sonora dos seus filmes? O que eu preciso evitar é o que foi construído por uma ideia de senso comum e de mercado. Existem clichês que são, para mim, impossíveis de lidar, que começa no simples uso de música de suspense ou música de humor romântica, ou alguém que fica com outra pessoa na noite e corta para James Brown tocando I Feel Good. Eu acho que a música ela tem que surpreender, né? E ao surpreender ela acrescenta um peso, uma graça dramática ao filme. Na verdade, não há muita diferença do que um bom ou uma excelente DJ é capaz de fazer ao te surpreender num dance floor, né? Mas como é que entra a música na sua criação? Entra em 3 níveis na escrita, e os 3 filmes têm músicas que foram escritas na hora e que permaneceram até agora, se você for ver o filme. Durante a filmagem, alguém
traz ou alguma cena acontece de uma música ser descoberta para aquela cena. E na montagem, principalmente. O Hoje do Taiguara entrou nas 2 últimas semanas de montagem do Aquários. Eu estava procurando Nuvem Passageira e o editor, Edu Serrano, ele achou no Spotify. Quando ele apertou play, na verdade o cursor estava em cima de Hoje, de Taiguara, e começou a tocar Hoje. E eu disse, essa música é maravilhosa. E aí foi assim que Hoje entrou no Aquários. E é da geração, uma música da geração da personagem, me parece. Na verdade, né? é melhor do que Nuvem Passageira. Porque melhor. como música e como geração da personagem. Como a gente já aprendeu no filme Parasita. No Parasita, uma exatamente. chuva, na verdade, não leva é o seu boa para barracão. alguns. A chuva não leva o seu barracão. Exatamente. Tô falando de Parasita porque a gente tá gravando 2 dias depois que esse filme sul-coreano foi escolhido como o vencedor do Oscar. Vocês podem comentar pra mim um pouco? Eu vou fazer um comentário horroroso. Eu saí no meio. Ah, é? Você sai no meio de filme? Nunca. Eu não entendo. Eu achei tão esquemático, tão didático. Talvez depois ele tenha melhorado, porque todo mundo... Maniqueísta? Mas maniqueísta no sentido didático, porque é um filme maniqueísta. Não é tão grave isso pra mim. Enfim, eu fico bem contente de estar do lado dos bons e que os bons ganhem, mas eu achei muito esquemático. Você acha que joga pra plateia um pouco, assim? Que ele... Não sei dizer porque eu saí no meio. Acho que se eu quiser ver de novo, eu vou entrar no meio, porque eu não tenho saco de ver. Desculpe, não tenho paciência de ver. Pode falar, que a não tem saco, parte não. Inteira. A primeira parte até onde eu saí. Eu vi o filme em Cannes, o filme acabou, e Emily, minha companheira, se virou para mim e disse... Isso acho que vai ser Palma de Ouro. O filme tem uma capacidade de comunicação incrível e de falar sobre tensões que são universais. Acho que o próprio Bong falou que todos nós hoje moramos no mesmo país que se chama capitalismo. Eu acho que ele pegou o zeitgeist aí de uma maneira fenomenal. Mas a grande surpresa foi Hollywood abraçar esse filme apaixonadamente. Diretor, filme... A realidade é que os filmes são reais, né? As obras de arte são reais, livros são reais. Eu consigo entender a alegria dele, eu consigo entender a catarse que Bacurau tem causado. E é curioso porque agora ele está ainda em algumas salas de cinema, mas ele está em grande parte sendo visto em arquivos e plataformas digitais, por muita gente vendo sozinho em casa, embaixo do cobertor à noite. E, de alguma maneira, a catarse continua acontecendo com aquela pessoa solitária naquele quarto vendo filme. E esse aspecto que a Maria Rita criticou no Parasita, não vou dizer que eu li a mesma coisa a respeito do Bacurau, mas eu vi também uma coisa a respeito de um certo maniqueísmo, quer dizer, como esse conflito está muito explicitado, a ambiguidade não tem lugar, né? A gente defende que existem algumas dezenas de detalhes que são bem curiosos, inseridos no pano que foi usado para fazer Bacurau. Mas, no final das contas, a gente queria fazer um filme de gênero, um western, um filme de aventura. E eu não tenho problema nenhum em ter um vilão num filme de aventura. Mocinho e bandido. Mocinho e bandido. E isso está bem claro no filme. O Udo Kier, que é um grande rosto do cinema, ele é um vilão. É um vilão que a gente adorou compor, porque ele é um mistério, de uma certa forma. Os outros americanos são mais bucha de canhão mesmo, para esse tipo de narrativa onde há um sentido de aventura e de gênero, filme de ação. Isso acompanha aquela mudança de tom que eu já tinha falado, né? Bacurau, Aquários e O Som ao Redor. Então isso está causando uma confusão que eu acho maravilhosa nos Estados Unidos. Inclusive quando ele passou no Festival de Nova York, no Alice Tolley Hall, que tem 1.300 lugares. O debate no final, um senhor lá atrás, uns 60 anos, branco, me disse assim, eu não sei se eu entendi, mas... Os americanos são os vilões, é isso? Que ótimo. Eu também li alguma coisa que falava o mal, quer dizer, o problema ali em Bacurau, ele era externo. O ovo da serpente não estava sendo chocado na comunidade, né? Não. Isso era vendo o filme como um espelho do Brasil. Querendo dizer, olha, no Brasil... nós é que estamos aqui causando os nossos próprios problemas, né? E no filme isso não aparece, né? Na verdade, Bacurau, você pode ver de 2 maneiras. Uma representação completa do que o Brasil é, que eu acho que não é correto. E a outra é a possibilidade de viver em paz, em grupo. Como, por exemplo, Bacurau não tem mais do que 90 pessoas. Se você for fazer uma análise geográfica e humana daquela comunidade, ela não tem mais do que 90 pessoas. Eu acho que 90 é um número administrável do ponto de vista de ter uma comunidade que funciona. De qualquer forma, quando a prostituta é levada pelo prefeito, ninguém faz nada, exceto Domingas, que vem tentar fazer alguma coisa. Mas ainda assim, ela deixa a prostituta aí, Sandra, porque ela é
uma trabalhadora do sexo. E na volta de Sandra, todo mundo fica constrangido, mas ninguém realmente faz nada. Então, existem algumas deixas para que você entenda que a comunidade não é absolutamente perfeita. Maravilha. Muito obrigado, Kleber Mendonça Filho, pela presença aqui no 451 MHz. Obrigado, Maria Rita Kel. Foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer. E você que acompanha o nosso podcast sabe que a gente gosta muito de falar de livros que façam pensar sobre a atualidade. É um bom momento, então, para a gente refletir sobre o ambiente político no Brasil e nos nossos países vizinhos. E também é um momento oportuno para a gente entender o funcionamento dos regimes autoritários, pois eles voltaram a ganhar força. Para ajudar na reflexão sobre esse fenômeno, a FGV Editora, em conjunto com a editora PUC do Rio Grande do Sul, traz de volta o livro Autoritarismo e Cultura Política, com impressão sob demanda nos sites das duas editoras. A obra, organizada pelos professores Luciano Arone de Abreu e Rodrigo Pato Sá Mota, é uma coletânea de textos sobre regimes autoritários do Brasil, Argentina e Chile. Os autores pretendem elucidar as razões e impulsos que levam as forças autoritárias à ação, mas sem abrir qualquer tipo de espaço para condescendência com crimes por elas cometidos. Como eu disse, o livro está disponível nos sites das editoras com impressão sob demanda. Acesse editora.fgv.br e editora.pucrs.br/digital. O segundo bloco desse episódio ficou gostoso e estranho como um beijo glacial. O Chico Felitti, que é um dos grandes repórteres da geração dele, conversou com o poeta carioca Ismar Tirelli Neto, uma ex-criança prodígio que sabia tudo de Hollywood e quase ganhou todos os prêmios importantes de poesia do nosso país. Quase. Vocês precisam conhecer o Ismar. Muito bem, estamos aqui com um perfilado da nossa edição de janeiro-fevereiro, Ismar Tirelli Neto, poeta, professor. Como a gente pode te apresentar, Ismar? Olha, eu sapateio. Sapateia. Não, eu escrevo e sou oficineiro. Como eu não tenho formação exatamente em nada, eu não me sinto muito confortável com o epíteto de pedagogo ou professor, assim, mas... Bom, o Ismar, na verdade, tem uma formação praticamente em tudo, né? Um erudito da cultura pop, da cultura erudita também mesmo, desculpe a redundância aqui. E para entrevistar o Ismar, eu convidei aqui também o Chico Felitti, que volta ao nosso podcast, dessa vez na condição de perfilador do Ismar. Seja bem-vindo novamente, Chico. Obrigado, volto sempre. Volte sempre. E por que você nos ofereceu esse perfil do Ismar? Eu estava meio encantado pelo Ismar, assim, eu não o conhecia, não tenho traquejo nenhum com poesia, não consumo poesia o tanto quanto gostaria de consumir, mas fui como ouvinte num evento da Universidade de Columbia, em Nova York, da nova literatura brasileira. E o Ismar era um dos convidados. E terminou a noite meio todo mundo acachapado, assim, todo mundo que estava comigo, meus colegas todos americanos, estavam muito impressionados com a presença cênica do Ismar. Foi um showman, assim, você estava com um poncho vermelho, você declamou uma poesia sobre ter visto neve pela primeira vez no dia anterior, assim. Sim. Você se considera do palco, Ismar? Eu tenho muita vontade de palco e busco temperá-la, busco merecer isso de alguma forma, assim, eu acho um espaço um pouco sagrado. E você se mostra muito desde criança, né, vamos dizer. O Chico conta na matéria daquela sua participação histórica no programa do J. Silvestre, né, e aqui eu me sinto também um pouco J. Silvestre entrevistando você. Quantos anos o Ismar tinha? Era 8 anos, era isso? 11 anos. Por aí, Ismar foi ao programa de auditório do J. Silvestre, que era um apresentador famosíssimo, respondendo perguntas sobre Hollywood, é isso? Cinema americano, um recorte entre os anos 40 e início dos anos 80. E aí, como é que foi? Você passou quantas edições do programa ali respondendo? Eram 10 perguntas por domingo, 10 domingos, pra ganhar uma viagem a Hollywood. Aí na 9ª eu perdi. Então você teve uma resposta correta de ir pra Hollywood? Ainda haveria uma semana seguinte, mas sim. Bom, é um vídeo comovente, a gente vai pôr até aqui um trecho do áudio para os nossos ouvintes ouvirem. Eu posso ir lá fora fumar enquanto isso? Qual foi o prêmio que Jack Lemmon ganhou por sua atuação neste filme? Globo de Ouro? Hein? Foi o Globo de Ouro, né? Não. Tá, tudo bem. Tchau. É uma pena, Ismar. Palma de Ouro no Festival de Cannes. Cannes, eu tava pensando nisso, que foda. Você, então, tem essa consciência de ter sido uma criança
singular, como você falou, fora do... Uma criança fora de esquadro, né? Uma criança fora de esquadro. Meio cabotina e fora de esquadro, assim. Essas bordoadas fazem parte delas, aqueles quases que o Chico aponta no texto dele. O Chico, ele te chama sem maldade nenhuma, mas como se fosse um poeta do quase, né? Aquele poeta que quase ganhou o prêmio, que quase foi a estrela do ano de 2009. Com permissão, quase... né? Porque acho que foi uma coisa que saiu de você, inclusive, porque o perfil nasceu, isso, teve esse encanto inicial, eu vi essa figura inacreditável em Colômbia, de que eu nunca tinha ouvido falar, daí voltei pro Brasil e comecei a frequentar, enfim, lançamento, comecei no interesse profissional e pessoal também, e daí ele é pré-indicado ao Jabuti. E daí eu achei que era o momento mesmo de se falar, assim, porque era alguém que lutou pela publicação, se autopublicou ali num esquema que você pagava um pouco, né? No primeiro livro, sim. Que mandou originais para a revista 451, que ignorou solenemente aquele jovem poeta. É isso, não, mas é daí que interessa muito, porque é a candidez, assim, você fala abertamente dessas coisas que o mercado literário não fala. E acho que tá no seu caráter negar essas coisas e mostrar a realidade, assim. Acho que por isso que cada vez mais eu achava que era preciso falar da sua vida, era preciso falar de você, porque você abre a portinhola das dificuldades, né? Eu vivo sem amor próprio, então não tem muita... Mas essa ilusão da publicação, porque eu tendo a achar sempre que as pessoas que consomem produtos do meio literário, muitas querem publicar e muitas são escritores. Como você trata a questão da publicação? Assim, o que ser publicado mudou na sua vida e como é ser publicado hoje já tendo nome? Eu acho que o acesso muda um pouco e o objeto livro ainda significa alguma respeitabilidade. Mas, na realidade, eu derivo de uma geração que fez muito uso de blog. Então, era uma coisa transicional. Rede social ainda não era uma coisa tão presente, tão massacrante. Então, as pessoas, de fato, iam nas páginas umas das outras e viam o conteúdo e tal. Então, muita coisa, na verdade, começou ali. E é interessante pensar o objeto livre, inclusive, como consequência disso, assim. Ou como objetivo, né? Porque com a Coluco você tem mais ou menos a idade do Daniel Galera. Quer dizer, é uma mesma geração literária que começou na internet, como você está falando, mas que foi pro livro. Poucos continuaram na internet. Todo mundo que teve a oportunidade de ter um contrato como editora, publicou. E você foi publicado pela melhor editora de poesia do Brasil, que é a editora Sete Letras, que tem uma constelação de poetas ali do Rio, um grupo forte e muito interessante do ponto de vista poético, que deu até um pouco origem a essa geração, a sua, que hoje é uma bela geração de poetas do Brasil, né? A poesia brasileira está num bom momento, na minha opinião. Não sei o que você acha. Eu também não sei o que eu acho. A gente teria que conversar um pouco de forma mais alentada sobre isso. Quer dizer, a poesia saiu de um isolamento que, por exemplo, nos anos 90, a gente via, né? Nos anos 90, a poesia parecia uma coisa quase próxima da filatelia, com poucos poetas que se abriram. Mas isso é uma discussão que eu costumo ter, assim, que é como a gente entrou nesse racket, nessa seara, justamente pensando em pessoalizar um pouco. Um certo discurso encastelado e muito devedor do Cabral, dos anos 90 e tal, tentando pessoalizar o discurso, mas ao mesmo tempo sem que isso redundasse em desleixo. E a gente, na verdade, não teve a antevisão de que isso eventualmente cresceria tanto que a gente agora realmente só vê uma literatura de testemunho e bizarramente literal. Então, de alguma forma, nós também temos uma grande responsabilidade no que pode ser percebido como uma queda em qualidade. Um descenso qualitativo mesmo na produção poética contemporânea, assim, sabe? A vento dizer e... Espero que os aldeões furibundos não, né, marquem presença na minha casa com tábuas e tochas. Você parece subverter um pouco essa seriedade do mercado editorial, porque você, até expondo essa questão de que poetas até hoje pagam para publicar seus livros, isso desde a época do Manuel Bandeira era assim e continua, e também em criar uma espécie de fanfic pessoal. Você cultiva uma persona pública que é muito você, mas também é pública. Você não é ingênuo, não nasceu ontem, né? É uma falta de separação mesmo. Há pessoas, eu acho que quando vão pra internet, elas se tornam meio tipo o Senhor Volante do desenho animado, sabe? Senhor Andante e Senhor Volante. Eu só sou o senhor... Do Pateta? Que é o Pateta descontrolado. Exato. O Senhor Volante e o Senhor Andante é uma pessoa normal. O Senhor Andante tá tipo andandinho e tal, aí ele vê a formiga e fala, olha a formiguinha, e passa por cima. No momento que ele, no entanto, entra no automóvel, ele se torna um demônio. Muita gente vai pra internet e se torna o Senhor Volante, assim. Eu não vim com esse dispositivo, sabe? Pra mim, a internet é um lugar de
exacerbação de características que já são muito presentes no meu cotidiano. Mas... O que não deixa de ser um procedimento poético, né? É um procedimento poético, de alguma forma. É um procedimento criativo, pelo menos, assim, num sentido meio nanimoretiano, assim, da coisa. Você tem uma espécie de pessoa, uma espécie de self, em torno do qual você evolui. O lugar da incoerência, pra mim, ele se dá nos poemas. E agora você tá dando uma oficina sobre as personagens femininas da Odisseia. Sim. Né? Quem são? A gente tem a Penélope, a mais Começa famosa, hoje vamos dizer justamente assim. pela Penélope, assim. Então tô bem animado com a ideia de pensar o que exatamente tá em jogo quando a gente solicita essa figura que, muito embora exista uma tradição pré-, pós e pério-América que tá o tempo inteiro contestando a fidelidade dela, ela nos chega principalmente como um modelo de paciência e fidelidade conjugal, o que é um enquadre muito cerceante. Então, a ideia da oficina é justamente continuar trabalhando o mito, entendendo o mito como algo essencialmente maleável e como é que a gente pode dar também a nossa versão. E aí depois Helena e as musas para pensar figuras de sedução, Nausicaa, Circe e Calipso como figuras de hospitalidade e depois um especial, as aias e as musas. Chico Felitti também está preparando o lançamento do livro dele sobre o João de Deus. É isso aí, Chico? Sim, A Casa, os 40 anos da seita de João de Deus em Abadiânia. Qual estágio editorial você está com os advogados agora, o seu livro? Já acabou de passar pelos advogados. Maravilha. Um beijo pro jurídico. Então tá liberado, o livro do Chico Felitti sai pela editora Todavia no mês de abril. Bem, eu conversei aqui com o Smart Ireli Neto, que é o perfilado da nossa edição de janeiro e fevereiro, um perfil muito saboroso que o Chico Felitti, está aqui ao meu lado, escreveu. A revista está nas bancas, está nas livrarias. Vamos conhecer mais o Smart e também os livros dele. Você vai lançar livro agora esse ano, Smart? Sim, agora mais ou menos em junho ou julho, pela Macondo, eu lanço Alguns Dias Violentos. E a 451 vai ficar atenta, não precisa mandar de maneira quase anônima para nossa redação. Dessa vez a gente vai fazer o dever de casa e mandar fazer uma resenha implacável sobre o seu novo livro. Implacável. Muito obrigado ao Smart Ireli Neto e ao Chico Felitti. Valeu. Obrigado pela atenção, gente. E a gente está acostumado a ver livro virando filme, série, peça de teatro e enredo de escola de samba. Foi isso que aconteceu com o livro do Rafael Freitas da Silva, que é um obcecado pela história de um Rio de Janeiro muito diferente do que a gente conhece. Um rio governado pelos Tupinambás, um povo que, pelos conhecimentos e inteligência, o Rafael compara aos gregos antigos. Tudo isso está em O Rio Antes do Rio, que está sendo relançado com pompa e circunstância pela editora mineira Relicário e que vai ser levado ao Marquês de Sapucaí no domingo. A Portela é a última escola a desfilar. Não é isso mesmo, Rafael Freitas da Silva? Exato. Surpreendentemente, uma escola de samba se inspirou num livro para encontrar uma história relevante para entrar na avenida nesse ano, né? É engraçado porque tem uma passagenzinha muito pequena de uma das aldeias que eu falo, que é a aldeia de Jabibiracica, que ficava na Tijuca, que é onde eu moro, e que para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa aldeia, e imaginar que o bairro onde eu moro nasceu de uma aldeia indígena que tem um nome que está disponível desde 1574, porque o Jean de Lery, que era um francês protestante que vem ao Rio, ele descreve as aldeias do Rio de Janeiro e ele nomeia 36 aldeias no texto dele, que é o livro famoso dele, que é Uma Viagem à Terra do Brasil. Quando eu fui estudar essas aldeias, eu descobri que essa aldeia ficava no centro da Tijuca, onde, na verdade, o rio começa, né? As pessoas acham que o rio começa no centro, mas ele começa na Tijuca, porque ela era a principal aldeia dos Tupinambás. Ela era, até hoje, o porto da cidade é no litoral da Tijuca, São Cristóvão. Então, ali era o porto original da cidade do Rio de Janeiro. E aquela aldeia, ela tinha uma presença muito importante e todos os portugueses que viajaram para o Rio de Janeiro antes da fundação da cidade se relacionaram com aquela aldeia, assim como os franceses. Então, os carnavalescos da Portela, o casal Laje, né, o Renato e a Márcia, estavam procurando um enredo. As escolas hoje de samba, todas elas buscam um enredo patrocinado, a Portela não era diferente. Só que com essa crise do país, eu acho que nenhuma escola conseguiu um enredo patrocinado. Então, todas elas partiram para enredos autorais. E a Márcia estava lendo meu livro. E ela veio com a proposta de, olha, vamos fazer em cima dessa história, né? Que é a história da fundação do Rio de Janeiro, das pessoas que moravam aqui antes da cidade portuguesa de São Sebastião. Se a gente for pensar no litoral brasileiro, só tem duas grandes baías. A de Todos os Santos e a Baía de Guanabara.
que são um habitat ideal para o florescimento dessas civilizações tupis, porque eles precisavam de água corrente, então essas baías eram inundadas por rios que desciam das serras de todos os lados. Então eles tinham fartura de peixe, a Baía de Guanabara era um viveiro de baleia, golfinho. Se estima pela arqueologia que eles devem ter migrado para o litoral brasileiro em torno de 1.500 a 2.000 anos antes da chegada dos portugueses. Bom, você retrata um momento de efervescência cultural naquele território, quer dizer, esses índios tinham esses jogos de guerra muito intensos, sim, tinha toda uma cultura que você descreve em minúcias, o livro começa com uma cena de parto, isso, né? E uma índia dando à luz. Dando à luz ao carioca, né? É o primeiro carioca. E depois ele vai navegando por diversos temas. Isso. Ele faz quase tudo que você gostaria de saber sobre o Rio Antigo e nunca encontrou um lugar para pesquisar. Porque esse conhecimento muitas vezes está diluído em diversas obras diferentes. Então a parte antropológica dos índios, você tem diversos autores que já abordaram isso. Florestan Fernandes, os franceses, Lévi-Strauss, tem André Thevet, Jean Deléry, Hans Staden, os próprios jesuítas. Eu li toda a documentação jesuíta, é fantástico, né? O problema dos jesuítas é que eles só aparecem em 1549, se não estou enganado, é quando vêm os primeiros jesuítas. Então é aí que começa, digamos, essa literatura quinhentista, né? Mas os viajantes europeus, eles têm, principalmente no Rio de Janeiro, que teve uma tentativa de colonização francesa, você tem textos que são quase de 20 anos antes da fundação da cidade, que descrevem esse Rio de Janeiro indígena, Tupinambá. E que tem já esses europeus estabelecendo feitorias, né, no seu litoral, tentando se proteger dos índios, ao mesmo tempo otimizar a extração do pau-brasil. E você conta uma coisa que eu não sabia, por exemplo, que o Américo Vespúcio, que deu o nome ao continente americano, foi um desses caras que se estabeleceram na Ilha do Governador, é isso? Em tese, como a gente não sabe o nome do capitão português que teria comandado essa expedição exploradora de 1501, 1502, a gente sabe que essa expedição existiu por causa dos textos do Américo Vespúcio, que é o que vai dar fama mundial a ele, né? Dizem, inclusive, que era o primeiro best-seller, né? O Mundo Novo, Mundos Novos, em que ele relata a nudez dos índios, a antropofagia, a forma como eles viviam, que eles não tinham rei, nem lei e nem fé. Então, era uma visão, quase uma visão do paraíso e do inferno ao mesmo tempo. A forma como eles são apresentados na Europa por esses escritores europeus faz com que, ao longo do tempo, você vá tendo um pensamento de ruptura com a tradição vigente europeia, que era absolutista. Então, como assim? Do outro lado do mundo tem uma civilização que não tem rei, não tem nem governador, não tem nenhum prefeito, não tem ninguém que manda. Então isso vai trazendo uma série de questionamentos à cultura ocidental e vai redundar na Revolução Francesa. O nome do livro do Afonso Arinos de Melo Franco é O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa. Como se fosse a Revolução Francesa uma consequência da descoberta e do conhecimento dessa outro tipo de cultura que existia aqui no Brasil. Essas 1000 historinhas estão nesse livro que ele conta um pouco o que era essa corrida do ouro, entre aspas, entre os navegadores, né? Isso. Tem um capítulo em que o Rafael vai narrando como cada um deles foi tentando desbravar os territórios. Todo mundo vem passando pelo Rio de Janeiro e vem pingando um pouquinho mais de história, né? Porque de 1502, na verdade, janeiro de 1502, quando a Baía de Guanabara é pela primeira vez avistada por europeus, oficialmente, que a gente saiba, né? Porque eu já li livros, inclusive, que tem a teoria de que chineses teriam chegado aqui. Mas você bota fé nesse tipo de especulação? Olha, esse livro só tem uma única razão. Ele diz o seguinte: a banana, ela não é uma fruta americana, ela é uma fruta asiática. E quando esses portugueses chegam aqui, os índios comiam banana pra caramba. Banana era algo que era corrente na dieta de todos os índios do Brasil. Uma coisa que fica muito clara no livro é que você fez toda a lição de casa e leu toda essa bibliografia dos grandes viajantes. Exato. Você falou do Jean Deléry, Thevet e Hans Staden, vários outros que estiveram aqui. E o que diz respeito à arqueologia? É um saber que avançou mais nos últimos anos, né? O que você aproveitou de descoberta recente? Tem sítios arqueológicos preservados, conhecidos? Em Guaratiba nós temos, algum. Em Magé tem sítio Tupinambá preservado. Tem relatos de quando foi construída a Avenida Brasil, que é a principal avenida da cidade, que liga a cidade às principais rodovias, né? Dutra. Foram levantadas várias urnas funerárias, porque toda essa região
onde passa a Avenida Brasil, você tinha uma miríade de aldeias super povoadas, né? Infelizmente, a cidade hoje ela está em cima, né, do que era essa civilização tupinambá, então para você fazer uma pesquisa arqueológica, só se derrubarem um prédio ou uma casa for destruída para se erguer alguma coisa. Mas em Guaratiba, Magé, em Nova Iguaçu, você tem alguns sítios arqueológicos de aldeias tupis. E do ponto de vista populacional, esses índios desapareceram do território do município, na verdade, né? assim, esses índios tupinambás, eles desapareceram enquanto unidade étnico-linguística cultural. Mas eles são a gênese do povo carioca, é o primeiro DNA, né? Porque os portugueses, quando vinham, não traziam muitas mulheres, traziam pouquíssimas mulheres, órfãos, a maioria. Então, os portugueses que vinham morar no Rio de Janeiro, eles casavam com as índias. A primeira, segunda, terceira geração de cariocas, ela é gênese tupinambá com portugueses, né? Fisicamente, o que resta desse rio antes do rio aqui? Sobrou tudo. Eles deixaram tudo pra gente. Né? Deixaram todos os rios, as florestas, os peixes, os animais, eles deram nome. Eu abro o livro oferecendo o livro aos próprios tupinambás, eu chamo eles dos nossos gregos, porque são eles que dão o nome de tudo que a gente conhece no nosso continente, na nossa casa, né? É o nome dos peixes, das árvores, dos rios, dos bairros, das cidades, né? Maravilha. Então, quem estiver ouvindo e quiser tirar passaporte tupinambá, Exato. tem que ler O Rio Antes do Rio, do Rafael Freitas da Silva. Parabéns e vamos ficar de olho no desfile da Portela no domingo de carnaval. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso segundo programa de 2020. Tudo vai se acabar na quarta-feira, é verdade. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. O nosso próximo episódio vai ao ar daqui a 2 semanas, no dia 6 de março. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. Eu sou o Paulo Werneck.